Cumprimentando então a todos novamente, presentes aqui, aos amigos internautas, ao nosso amigo João Balbi, pela presença conosco aqui hoje, contribuindo com o estudo, ao Ives Facuri também, e para dar início aqui ao nosso estudo espírita de perguntas e respostas. Ives, a riqueza é uma dádiva para quem a possui e a pobreza é castigo? Até um determinado momento histórico da humanidade, sim. Aquele momento histórico da Reforma Protestante, naquela época, Martim Lutero, que ele começou a questionar algumas determinações da igreja, do clero, a humanidade concebia, sim, a riqueza como sendo uma dádiva e a pobreza como sendo um castigo. A doutrina espírita ela vem nos apresentar uma lógica totalmente diferente dessa, porque ela apresenta um ponto que faz parte de um dos seus fundamentos básicos, que é da imortalidade da alma. E essa imortalidade da alma, ela faz a gente encarar o mundo em que vivemos como sendo um mundo absolutamente transitório. Tudo aqui é transitório, tudo passa. Nós estamos aqui em transição para a nossa vida real. Ou seja, o mundo, a semelhança do mito da caverna de Platão, é um mundo de ilusões. Então, nesse sentido, a nossa essência espiritual, quanto mais ela se dilata e se aprimora no sentido da percepção deste mundo de ilusões, mais ela se integra às realidades espirituais que é portadora. E isso aí inverte um pouco a lógica daquilo que a gente concebe como sendo êxito no mundo e fracasso. Na lição 56 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, se eu não me engano, tem uma lição intitulada Êxitos e Fracassos. E ele coloca uma mensagem muito interessante para a nossa reflexão. Ele fala que, do ponto de vista espiritual, muito daquilo que pode representar êxito aos olhos do mundo é justamente aquilo que vai representar fracasso espiritual. E muitas vezes aquilo que vai representar um fracasso aos olhos do mundo é justamente aquilo que vai representar um êxito espiritual. Então, está vendo que essa lógica da riqueza e da pobreza ela se inverte nessa percepção? Porque o que vai determinar não é a condição social que você se encontra, mas sim o crescimento que você está efetuando na intimidade a partir daquela experiência transitória. Porque a gente já teve várias existências na fortuna, nós já temos várias existências na escassez. E será que nós tivemos obtido o devido êxito do ponto de vista espiritual, tanto em uma experiência quanto em outra? Porque, do ponto de vista espiritual, condição material não significa nada. Pelo contrário, o Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem intitulada Utilidade Providencial da Fortuna, coloca que, em grande medida, o dinheiro pode ser um fator complicador para a evolução espiritual, porque ele fomenta determinadas paixões, ele fomenta determinadas possibilidades que a escassez não abre porta. Está entendendo? Então, aquele que muito tem, mais possibilidade de equívoco ele vai ter. E isso é um perigo, porque nós ainda trazemos muitas tentações atrelados a passado que a gente vivenciou de excesso. E esses excessos do passado se manifestam no hoje através de inclinações que a gente tem. Então, essas inclinações, em grande medida, elas podem ser abafadas pela impossibilidade da gente dar vazão a elas. E essa impossibilidade, muitas vezes, vem com uma limitação material. Está entendendo? Então, muitas vezes, a limitação material é uma proteção para o espírito, para que ele não incorra nos mesmos erros que ele incorreu no passado. Você quer ver um exemplo claro disso? A experiência de Emmanuel no livro Há 2000 anos. Emmanuel era um senador romano conhecido como Públio Lentulus. Fazia parte da nobreza,
também desfrutava de todos os poderes que o cargo de um senador do Império Romano conferia, e a sua existência imediata após essa foi uma existência como escravo. O livro 50 anos depois é justamente a continuação do livro há 2000 anos, em que a trajetória desse espírito muda completamente no sentido social. Então, alguém que estava no Império Romano, revestido de todos os poderes, numa existência imediata, ele reencarna como escravo do Império Romano. Ou seja, de senador a escravo. Isso indica que o que importa não é a condição, como sendo um prêmio de Deus, mas o uso que você faz daquela ferramenta que é transitória, que está transitoriamente nas suas mãos. Então, a doutrina espírita, ela nos coloca essa realidade a fim de que, tanto na escassez como na abundância, nós saibamos nos portar. Na abundância, a fim de que a gente possa não cometer excessos, através de uma fomentação do egoísmo que os recursos materiais são capazes de oferecer. E na escassez, a fim de que a gente possa não desenvolver um sentimento de revolta, um sentimento de ressentimento com a vida, de amargura. Então, essas duas condições sociais, elas não são determinantes. O que é determinante é a nossa postura diante delas. Então, a riqueza jamais pode estar sendo encarada como uma dádiva e a pobreza como um castigo. Que dádiva ou castigo vai depender da minha postura diante dessas duas situações. Muito bem, Ives. João, diferentes povos seguem diferentes deuses. Exemplo aqui, Alá, Maomé, Buda. Como foi falado, algumas pessoas nem sabem quem é Jesus Cristo. Tem pessoas que nem acreditam no Cristo, na existência dele. Como é isso na visão espírita? Boa noite. Um abraço a todos, é uma alegria estar aqui com vocês, viu? Essa pergunta é interessante, porque a religião em si, ela não dá um alvará de liberdade quando a gente desencarna em lugar nenhum. Se eu levar minha carteirinha de espírita lá no mundo espiritual, quando eu desencarnar, eles não vão me avaliar pela minha religião, mas sim pelas atitudes que eu tomei aqui. Certo? No caso da pergunta aqui, desde tempos imemoriais, lá da Lemúria, lá da Atlântida, certo? Foram espíritos que vieram aqui auxiliar o desenvolvimento nosso naquela época, que nós éramos homens das cavernas ainda, no início da civilização do planeta Terra. Então, as atitudes que eles tomaram lá, porque esses capelinos que vieram de um outro sistema, planetário, sistema planetário mesmo, solar até, eles vieram, né, banidos, né, exilados de lá, igual está acontecendo aqui no planeta Terra. Nós estamos vivendo um momento aqui que o profeta que falou isso não foi qualquer um, não. Foi o nosso mestre Jesus, que ia separar, né, o trigo do joio. É o que está acontecendo agora. Os esquerdistas e os direitistas, aqueles que seguem as determinações que Jesus, determinações morais que Jesus trouxe para nós, se nós abandoná-las, certo? E continuar do jeito que nós éramos antigamente, sem dar valor na reencarnação que nós estamos aqui agora, certamente nós vamos ser banidos aqui do planeta Terra, para um planeta condizente com o nosso estado moral, não intelectual. Por isso que naquela época, nós éramos homens das cavernas ainda, os capelinos que vieram para cá já estavam numa capacitação mental muito grande já. Então eles vieram aqui para realmente dar uma alavanca na nossa evolução. Mas eles utilizaram a sabedoria deles lá, muito mal, então até a própria ciência já está provando isso, houve, não é isso, um abalo sísmico tão grande naquela época lá na Atlântida que ele afundou, entendeu? É certo que a história nos conta
que em determinada época, acho que 30 anos antes, a espiritualidade avisou para aquelas pessoas que pudessem sair de lá, entendeu? Houve um tempo, quer dizer que não foi um castigo, certo? Então, aqueles que acreditaram na espiritualidade vieram para colonizar outras áreas, outras regiões, principalmente lá no Egito, né? O Egito, a população lá inicial, a gente crê que realmente foram os atlantes que foram para lá, entendeu? Já tinha uma condição muito grande de evolutiva em comparação com o povo daqui do planeta Terra. Então construíram, hoje eles deixaram monumentos lá que hoje é difícil de construir, né? Aquelas pirâmides e outras coisas, cálculos matemáticos, astronômicos, eles tinham um conhecimento muito grande. Então, o que ele está colocando aqui, que realmente Jesus, quando veio aqui, ele já tinha determinado, porque Jesus é o nosso governador, ele já tinha determinado a Buda, lá, vários missionários, outros, entendeu? Para vir trazer um código de excelência moral para nós seguirmos, certo? Então, a religião em si, na minha visão, e na visão espírita também, ela tem um valor muito aquém daquilo que nós fazemos. Então, é a nossa ação que vai determinar o que nós vamos encontrar no mundo espiritual, certo? A balança divina vai nos pesar por aquilo de bom e de negativo que nós fizermos, certo? Então, eu acredito que hoje, perdoando aqui a pessoa que fez a pergunta, eu acredito que Jesus não é desconhecido no mundo inteiro, não. Qualquer latitude do planeta aqui, Jesus é conhecido, sim, viu? Pode eles não se determinarem cristãos, mas, igual eu estou colocando aqui, religião em si ela não tem tanto valor. O que tem valor é aquilo que a pessoa fala e diz e age. Muito bem, João. Existem espíritos que não mais reencarnarão aqui na Terra? Existem sim. Eu não conheço nenhum, né, que ainda está nessa condição de não reencarnar mais. Porque o que determina o fim da reencarnação que eu falo aqui no planeta de expiação e provas, é um determinado grau de pureza que já nos permite adentrar a vida espiritual em definitivo. Pelo que a gente nota, e até por informações que a gente tem da espiritualidade, essa condição de não reencarnar mais, ela corresponde a uma parcela ínfima da humanidade. É muito pequeno. Nós ainda precisamos reencarnar muito. Por que nós precisamos reencarnar muito? Porque nós ainda trazemos muitas impurezas íntimas. A reencarnação, ela funciona como uma espécie de purificação através de experiências expiatórias ou experiências provacionais, através da qual o espírito ele vai se educando para a vida espiritual. Então a reencarnação ela ainda é muito necessária, ela ainda faz parte da nossa realidade, a reencarnação. Se nós formos parar para ver, até a nossa composição familiar, ela indica ajustes do passado que necessitavam ter sido feitos através da organização familiar. É só a gente parar para analisar os nossos afetos e os nossos desafetos ali na família. Geralmente a família é a congregação que reúne espíritos que precisam de mais urgente reajuste, vamos dizer assim. Então, enquanto houver a necessidade da gente perdoar, enquanto houver alguma pendência íntima que a gente possa carregar, nós ainda vamos ter que voltar a esse mundo de expiação e provas. É uma questão de educação contínua que nós vamos ter que desenvolver e que deve levar aí pelo menos mais uns 1.500, 2.000 anos reencarnando, até a gente abrir margem para uma possibilidade remota de não reencarnar mais. Mas ainda precisaremos reencarnar muito. Mas é um pensamento muito comum esse, de não... de quando que eu vou parar de reencarnar?
Inclusive, esse era um pensamento meu, confesso a vocês. Quando eu tinha lá para os meus 17 anos de idade, que eu já conhecia um pouco do Espiritismo, 16, 17, aí eu pensava assim, gente, o que eu tenho que fazer para não reencarnar mais? Porque esse mundo aqui ninguém merece. Eu preciso fazer o máximo mesmo, a fim de que eu, quando desencarnar, fique só no mundo espiritual. Porque reencarnar é uma coisa muito difícil. Imagina vocês, eu tinha pavor de voltar a ser criança. Porque imagina, voltar a ser criança. Criança é uma fase tão bonita, mas bonita para o adulto. Porque para o espírito ele fica aprisionado. Ele fica aprisionado e ele fica vulnerável à influência, muitas vezes, de pais invigilantes. Tá? Eu posso reencarnar, por exemplo, num país cujo sentimento religioso é radical, por exemplo. Eu posso reencarnar mulher num país onde a sociedade é extremamente machista para com as mulheres. Imagina você reencarnar mulher hoje no Irã. Só de você reencarnar mulher na Arábia Saudita ou no Emirados Árabes ali, você já vai sofrer muito, só pelo fato de reencarnar mulher. Então, a gente de certa forma, é um tanto quanto privilegiado de ter reencarnado aqui. Por mais que o Brasil ele atravesse problemas sociais, existem determinados problemas que não fazem parte da nossa realidade. Por exemplo, essa questão de reencarnar mulher, de reencarnar num país africano, na miséria, por exemplo. Então, as possibilidades reencarnatórias ao redor do mundo são muitas, são muitas. Então, nesse sentido, a reencarnação pode assustar um pouco. Eu vou ter que voltar, recomeçar e tudo mais. Mas o que acontece? Quando eu pensava assim, eu fui descobrindo com o tempo que, no fundo, eu não queria reencarnar por egoísmo. Porque o espírito, quanto mais ele evolui, mais ele busca estar no meio onde há necessidade de algum ajuste, onde há necessidade de um serviço a ser prestado. Então, no fundo, eu não desejar mais reencarnar era uma forma de eu tentar manter uma certa condição assim de comodidade daquele que foge aos desafios, porque a reencarnação ela é muito mais difícil para o espírito do que a desencarnação, por incrível que pareça. Reencarnar é muito mais angustiante para o espírito que está se preparando para voltar para a Terra do que aquele que muitas vezes está num leito de morte prestes a desencarnar. Porque desencarnar é muito fácil, mas o projeto de reencarnação é um projeto que envolve muita consciência das nossas responsabilidades. Porque no plano espiritual é como se a nossa consciência ela se dilatasse. A gente ficasse um pouco mais consciente do que a Terra. A Terra ela abafa um pouco os anseios do espírito. O mundo espiritual amplia, de certa forma, um pouco a nossa percepção sobre as nossas necessidades essenciais. Então, no momento de reencarnar, a gente muitas vezes se sente angustiado, porque a gente olha aqui para baixo, como se diz, e vê tanta ocorrência negativa que pode nos ocorrer, que muitas vezes isso causa uma espécie de angústia sim no espírito. Minha mãe diz, e eu acredito muito nela, que eu particularmente não queria reencarnar muito não. Porque ela fala que eu reencarnei e eu saí de dentro da barriga dela com a cara totalmente fechada, que até os médicos, sabe aqueles cachorrinhos cheios de ruga? Qual que é a raça daquilo? Eu não sei, é um cachorrinho cheio de ruga. Eu sei que eu nasci com o rosto daquele. Os médicos, nossa, está de cara fechada, seu filho. E, quer dizer, eu já demonstrei a insatisfação desde ali. E durante a minha adolescência, esse pensamento meu de não reencarnar mais só veio confirmar que eu realmente não queria vir. Mas isso é claro que é uma dedução minha. E eu sempre tive um pensamento assim de voltar cedo para o mundo espiritual. Nunca quis ficar muito aqui. Nunca me ocorreu a ideia de suicídio,
mas eu sempre quis desencarnar jovem, nunca quis ficar aqui por muito tempo. Até aconteceu uma experiência comigo que eu tive que fazer uma revisão disso, quase que de forma compulsória. Eu peguei dengue, isso aí tem uns 3, 4 anos, e eu estava morando sozinho e tal. Aí eu peguei dengue, fiquei mal, fiquei de cama um tempão. E aí estava com febre, estava meio assim, tremendo na cama. E aí de madrugada eu acordo passando mal. E aí a boca começou a sangrar um pouco, o nariz começou a sair sangue. Aí eu falei assim, nossa, eu vou desencarnar agora, né? E aí porque estava passando mal demais com dengue, aí eu sei que eu lá sozinho dentro de casa, olhei para cima, né, como se estivesse conversando com Deus, aí falei assim, meu Deus, tão jovem assim também não, me dá mais um tempinho aqui, pelo menos. Eu estava meio que brincando, falando que eu queria voltar cedo. Então, assim, tomei esse susto, na verdade, que me ajudou a valorizar, parar de bobagem, e me ajudou a valorizar esse momento que a gente está inserindo. Esse momento que é determinante a fim de que a gente possa fazer um bom aproveitamento para que tanto a nossa vida atual como a nossa vida futura possa ser facilitada pelo uso que a gente está fazendo do nosso tempo hoje. Então não há nenhuma preciosidade que seja mais valiosa que o aqui e o agora, no sentido das oportunidades que a gente deve aproveitar, oportunidades essas que nos chegam a todo instante. Então a reencarnação ela ainda vai ser uma realidade nossa por muito tempo, mas a gente não deve ficar pensando muito nisso. Porque toda vez que a gente tira o foco do presente, seja para o futuro ou seja para o passado, surge uma coisa em nós que se chama ansiedade. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade ou é excesso de futuro ou é excesso de passado. Ou é excesso de futuro ou é excesso de passado. Quando você vive o excesso de futuro ou o excesso de passado, você se desloca do presente. E quando você se desloca do presente, isso gera alguns transtornos. E um desses transtornos é a ansiedade. A ansiedade que ela pode ser boa em algum nível, mas que quando ela surge em você em excesso, ela te desarranja completamente. Então, nesse sentido, nós precisamos nos ater ao hoje, sem pensar muito no amanhã, no sentido de um amanhã mais longo, como, por exemplo, a reencarnação, a fim de que a gente possa fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. Muito bem, Ives. João, dentro do que o Ives colocou aqui sobre o viver ou agora, é uma pergunta que chegou para nós aqui, e a pessoa diz o seguinte, que há um áudio na internet veiculando no meio espírita em nome de uma certa pessoa e que diz que é uma mensagem do mentor espiritual falando sobre essa aceleração de transição. E aí tem uma mensagem aqui que, ao meu ver, não tem a ver com esse momento evolutivo, mas que pede para que a gente fale um pouco sobre esse tempo agora, sobre esse momento de transição. Eu tive a oportunidade de ler aqui. A internet tem um valor excepcional para a nossa humanidade, se a empregarmos, né, a favor do nosso crescimento e do nosso próximo. Né? Então, a pessoa que nos perguntou aqui diz que é um mentor. Mas nós teríamos que ver essa mensagem dele, entendeu? Para a gente ver se tem confiança ou não. Então fica difícil, certo? Eu não tive acesso à internet sobre esse tema aqui, mas o que ela pergunta é que esse dito mentor colocou que está havendo uma aceleração da época de transição. Então, realmente, isso a gente está notando, não precisa ser nem cientista nem nada, não. Está notando que está havendo uma exacerbação muito grande de tudo. A gente nota que hoje, nos tempos modernos, é difícil ser bom. Coisa mais difícil que tem é ser bom.
Quando você vai fazer uma visita, por exemplo, vou fazer uma visita no hospital, uma pessoa doente, aí aparece dor de cabeça, chove, e tudo negativo, entendeu? Aí a pessoa fala, vou para uma balada, aí é cachoeira abaixo, vai tudo dando certo para a pessoa, entendeu? Então existe mesmo um canto de sereia nos atraindo para as coisas negativas. Quando na pergunta anterior eu coloquei que essa transição que está havendo aqui, não é isso? Eu até coloquei que Jesus colocou que um determinado tempo, que a gente não sabe quando, não é isso? Porque a medida de tempo nossa aqui é muito diferente da medida dos responsáveis pela evolução do planeta Terra. A nossa medida aqui é uma revolução do planeta, que forma ano, a rotação, que forma os dias, entendeu? Mas lá é diferente, a gente não sabe. Até mesmo no movimento espírita aqui, de vez em quando, vai começar, fulano falou que no 2022, não sei o quê. E eu pessoalmente, né, não acredito nisso, entendeu? Porque demora. Os anos são muito relativos em relação ao entendimento da gente. Essa aceleração que ele está colocando aqui vai depender muito da humanidade do planeta Terra. Nós é que vamos fazer essa aceleração ou não. Essa aceleração aí a gente nota, por exemplo, o planeta Terra tem 23 graus de inclinação. Essa inclinação ela vai micro tempo, entendeu? Ela vai subindo, entendeu? Até o planeta verticalizar. A gente está notando que está havendo isso. Não sei por que a ciência científica e os cientistas não colocaram isso ainda para nós, não divulgou. Mas os polos está havendo uma degelo, uma coisa enorme. Então, os tempos estão chegados, não tenha dúvida. A pergunta foi essa, que tempo que a doutrina espírita esclarece isso muito para a gente. Nota-se isso em todas as áreas. O clima nosso aqui, eu que já vou fazer 85 anos, nessa época era calor. Lá, eu moro na zona rural aqui, lá na terça-feira passada deu 10 graus. Então está havendo um movimento estranho, não é isso? Eu me lembro que as colheitas, né, a agricultura, em dezembro todo mundo já tinha colhido, hoje está plantando. Então está vendo, milimetricamente, mas já vai dando para a gente notar. Só que as pessoas que vivem aqui na cidade, elas não têm tempo nem de olhar para cima para ver se está nublado ou não. Então essa correria louca. Então, onde eu moro lá, por exemplo, todo dia eu saio, vejo os planetas, é uma maravilha, né? Planeta Marte, que é vermelho, que é a coisa mais linda. Planeta Vênus, maravilhoso. Entretanto, essa correria, né, que está sendo necessária, vamos colocar assim, está sendo necessária mesmo. Por quê? Porque nada satisfaz a gente mais. Você compra um carro, aí é 1.0, vou querer 1.6, depois 1.2 e vai toda a vida. E a pessoa nunca para de trabalhar, entendeu? Porque a tecnologia veio, no meu entendimento, como um facilitador, para sobrar tempo para a gente pensar nas coisas boas, pensar na área espiritual, na vida espiritual, se preparar para desencarnar. Porque o desencarne nosso é um determinismo, a coisa mais certa que tem. Todo mundo aqui vai desencarnar. É claro que eu estou mais próximo que vocês, né? Mas a gente não se prepara. Tinha que haver um preparo para a morte, vamos colocar assim, entendeu? Que a morte não existe, mas nós não acreditamos na morte, acreditamos na vida, certo? Mas a pessoa tem que se preparar para desencarnar, para facilitar os nossos amigos espirituais. Isso, o desencarne, o Ives colocou muito bem aqui, que é mais fácil desencarnar do que encarnar. Não é isso? Mas, entretanto, tem pessoa que não quer desencarnar de jeito nenhum, porque não acredita, não tem conhecimento na vida espiritual. Então, a resposta que eu daria aqui, né, que ele pergunta, o que você sabe sobre esses tempos? Os tempos chegaram.
Agora, quando ninguém sabe, essa aceleração aí, eu não sei se esse espírito que colocou isso aí tem uma capacitação, não é isso? Para definir o tempo, certo? Então é isso que eu poderia falar. Obrigado. Muito bem colocado, João. Ives, haverá um dia justiça neste mundo? Bom, haverá sim, porque tudo evolui, né? Se a gente for olhar a legislação humana, as leis humanas, na verdade, eles são aquela pálida cópia das leis de Deus. Então, como o ser humano evolui, é claro que as leis que são, vamos dizer assim, uma produção humana, elas também vão evoluir. Tanto é assim que leis ultrapassadas, elas sempre vêm a revisão, né? Quanto mais a humanidade evolui, mais há uma revisão das leis, que na verdade nada mais são do que regras do bom convívio, né? Então, chegará um dia em que, quando o homem estiver mais justo, é claro que a sua produção também será mais justa. Então, quando a gente vai analisar essa questão da evolução da humanidade, que vai passando e que vem desde lá de um mundo primitivo, passando pelo mundo de expiação e provas, regeneração, feliz e mundo celestial, a gente vai ver que nós somos recém-egressos, nós somos um mundo acima do mundo primitivo. Então, para a gente analisar, que muito da nossa produção ainda guarda muito reflexo desse estado primitivo que nós carregávamos, que nós éramos portadores e que hoje, de certa forma, trazem os seus reflexos. A partir do momento em que a humanidade, através das individualidades que a compõem, migrarem para uma condição de regeneração, esse reflexo da etapa inicial do mundo primitivo vão ficar cada vez menos intenso. Correto? Então, nós estamos ainda, como a gente está muito próximo, mais do ponto de partida, vamos dizer assim, a grosso modo, do que do ponto de chegada. É claro que esse ponto de partida, ele nos influencia muito mais do que os chamativos do ponto de chegada. Nesse sentido, a gente percebe que o mundo ainda é marcado por muitas injustiças, por muitas iniquidades, que são próprias desse passado nosso, a ser corrigido e a ser superado no nosso processo evolutivo. Esperar justiça atualmente da legislação humana é você esperar milagre acontecer. Milagre no sentido teológico tradicional. Não acontece. Mas esperar que existe uma causa espiritual que independe das leis humanas, que processa, ela sim, uma justa medida para as nossas ações, isso aí a gente pode esperar. Então, tudo vai depender da onde você está esperando justiça. Você está esperando justiça dos homens, você está esperando justiça divina, porque uma coisa é diferente da outra. Quando a gente vai depositar nessas regras humanas toda a confiança de infalibilidade, nós estamos incorrendo num equívoco muito grave. Porque o ser humano, ele é falho, portanto as suas obras são falhas. Agora, quando nós depositamos numa justiça divina soberana e justa, aí sim nós podemos obter resultados positivos. Mesmo porque as leis de Deus ninguém consegue violar, porque elas se encontram dentro de cada um de nós na nossa consciência. Então eu posso fazer um mal feito aqui e ninguém vê. E eu não ser punido, vamos dizer assim, judicialmente por isso. Mas a minha consciência registrou. Porque existe um juiz soberano dentro de cada um de nós que registra as nossas mínimas ações. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação, tem uma mensagem muito curiosa para a nossa reflexão. Caridade para com os criminosos.
E nessa mensagem, os espíritos eles nos trazem a seguinte informação: existem muitos crimes aos olhos de Deus que perante os homens não são sequer faltas leves. Olha que interessante. Existem muitos crimes aos olhos de Deus que perante a legislação humana não são sequer faltas leves. Então vejam vocês que não é porque eu não estou violando as leis humanas que eu não estou violando as leis de Deus, que existe dentro de mim. Então nessa ampliação da justiça, que em grande medida o Espiritismo vem nos explicar, vem nos trazer, nós vamos compreender a relatividade dessa justiça efetuada nas relações humanas. E uma justiça mais exata, sendo a todo momento efetuada nessas regras que todos nós trazemos dentro de nós. O Chico Xavier até brincava, né? Teve uma vez que ele foi interrogado, numa das reuniões que ele fazia embaixo de um pé de abacate, na cidade de Uberaba. Vocês já devem ter ouvido falar dessas histórias do Chico. Tem até um livro publicado que chama A Sombra do Abacateiro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que eram em tardes de domingo, que o Chico Xavier ia para um lugar público fazer o evangelho. E ali se reuniam milhares de pessoas, porque, afinal de contas, Chico Xavier fazia o evangelho na rua, ninguém queria perder. E era debaixo de um pé de abacate. E, num desses momentos, dentro dessa mensagem que ele abriu, surgiu o tema pena de morte, lá para o Chico discutir. E aí o Chico, lendo essa mensagem Caridade para com os Criminosos, e alguns companheiros mais exaltados, falando que o criminoso não sei o que lá e tal, o Chico Xavier virou para ele e diz assim: ó, meu filho, a gente precisa não julgar para não ser julgado. E eu digo mais, Chico Xavier dizendo, criminoso é sempre algum de nós que foi descoberto. É forte essa colocação dele, mas é uma colocação real. Criminoso é sempre algum de nós que foi descoberto. Por quê? Porque justamente existem muitos crimes que nós cometemos que não são crimes aos olhos dos homens, mas são crimes sim aos olhos de Deus. Então, nós igualmente precisamos de perdão. Nós igualmente precisamos de misericórdia. Nós igualmente precisamos de indulgência. E quanto maior é a acusação, maior será o peso futuro da minha consciência de culpa dentro dos meus próprios equívocos, dentro das minhas próprias falhas. Então, nesse sentido, haverá um dia em que essa compreensão ela se tornará cada vez mais profunda e o mundo, sim, poderá desfrutar de regras mais justas, porque os homens serão mais justos. Então, espero ter respondido um pouco aí. João, dando sequência aqui sobre essa questão da justiça, igual o Wilson colocou, divina, a pessoa pergunta como avaliar a justiça divina nas crianças que nascem doentes. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de colocar que criança, ela é criança só o corpo físico dela que é criança, entendeu? Porque muitas vezes a minha neta é muito mais velha espiritualmente do que eu. Olha só, já começa a mudar, né? Quem te julga é uma criancinha, mas ali só o corpo físico que é uma criancinha. Mas né, incorporado ali naquela criança, o espírito que está nela é um espírito velho já, já correu milhões de anos talvez, entendeu? Então a gente não pode se penalizar porque a justiça divina está punindo. A justiça divina não pune, ela educa. Não é isso? E a reencarnação, quando a criança renasce aqui com problemas físicos e de qualquer natureza, é uma oportunidade para que ela resgate problemas anteriores. A medicina oficial coloca, né, sempre bota a culpa aí, quando não sabe muito bem explicar, fala que é genético, é herdou de pai e mãe. Eu não acredito que existe isso. Se meu pai teve um problema lá, o que eu tenho com ele, né?
Aí a justiça divina não está funcionando. Eu não posso pagar pelo erro de parente nenhum meu. A criança, quando nasce com problemas assim, é uma ocasião, é uma oportunidade que a justiça divina está fazendo para com que ela, mais rapidamente, recupere o equilíbrio dela. Porque quem adoece não é o corpo físico, não é a matéria. Quem adoece é o corpo espiritual, é o perispírito, que é o corpo do espírito. Conforme as ações que a gente faz, a gente danifica esse corpo espiritual. Então, é necessário, não é isso? A bênção da reencarnação para que haja uma oportunidade da gente liquidar esse débito. É como se a gente estivesse pagando uma fatura. Então, muitas vezes, a doença é o próprio remédio para a pessoa. Uma ocasião eu falei, mas o Espiritismo, eu acredito, eu creio, tenho certeza absoluta, que o Espiritismo não pode prometer cura para nenhum de nós. Quem se cura somos nós mesmos. É igual o caso de Passe, por exemplo. Eu já sou antigo aqui, tem mais de 30 anos que eu moro aqui em Divinópolis. Eu lembro que 99% das pessoas que vinham à Casa Espírita não vinham para receber um conhecimento igual nós estamos juntos conversando aqui. Mas era só para tomar o passe. Só que naquela época não se explicava à pessoa que o passe é como se fosse um analgésico. Momentaneamente ele é eficaz, sim, entendeu? Mas é momentâneo, é coisa momentânea, como se você tivesse tomado um anestésico. Se você continuar com a mesma ação, vai vir cada vez piorando cada vez mais. Não cura. Certo? Então a justiça divina é muito diferente da justiça humana. A justiça humana nos julga pelo erro que você cometeu. Você fez um delito, você vai lá, o juiz vai te julgar por aquele erro. Agora a justiça divina não. Ela nos julga pelo erro, mas também pelo acerto. Nós temos agravantes, mas temos atenuantes, entendeu? Como que é maravilhoso isso? Então a justiça divina é uma coisa incorruptível, certo? Muito bem, João Ives. De acordo com a doutrina espírita, a pessoa pede aqui para explicar sobre a questão do homossexualismo e também os transexuais. A questão do homossexualismo e dos transexuais, bissexuais e várias, parece que tem várias modalidades, né? Várias tendências aí. Esse mérito aqui da diferença entre trans, homo, eu sinceramente eu não sei colocar. Mas a homossexualidade, de uma maneira geral, o Espiritismo traz uma resposta explicando as causas dela. E o que ocorre? Na nossa trajetória evolutiva das reencarnações, nós precisamos tanto dos recursos que o feminino tem para oferecer, como os recursos que o masculino tem para oferecer. Então, o espírito, na verdade, ele não tem sexo. Porque o sexo ele vai depender de uma organização biológica. Mas essa organização biológica em dupla polaridade feminina e masculina tem uma necessidade explicativa no sentido das aquisições do espírito. Então, por exemplo, o espírito vem reencarnando durante séculos como mulher. E essa é uma explicação que Emmanuel dá no livro Vida e Sexo. O espírito ele vem reencarnando como mulher. E aí o que acontece? Por alguma necessidade evolutiva, ele inverte a polaridade, ou seja, agora ele vai ter que começar a reencarnar como homem. Ele já conseguiu absorver muito daquilo que o feminino teve para oferecer para ele, e agora ele vai ter que começar a absorver muito daquilo que o masculino tem para oferecer. Então vejam vocês que a mulher ela tem algumas características que o homem não tem. E o homem tem algumas características que a mulher não tem.
Então, eles até costumam dizer que o homem tem essa questão do foco e da racionalidade, a mulher tem uma questão da emoção e das múltiplas atenções, né? A mulher ela é mais multiuso, vamos dizer assim, ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, se ele for fazer isso, ele se atrapalha todo, porque a intelectualidade dele é mais focal, é mais focada. Então, mas o espírito ele precisa dessas características todas. Então, se o espírito ele vem em muitas existências como mulher, a partir do momento em que ele reencarna homem, como a carga do feminino ainda está muito grande na sua trajetória evolutiva, ele vai receber muito impacto dessa carga, o que vai poder refletir em forma de homossexualidade. Tá certo? Então, reencarna homem, mas as tendências, mas aquela carga que ele foi acumulando durante várias existências, de certa forma, podem se refletir como sendo homossexualidade. E, às vezes, vem reencarnando muito tempo homem, e aí reencarna mulher, e aí também apresenta muitas características masculinas, o que pode dar uma explicação espiritual para a questão da homossexualidade. Existem também fatores, vamos dizer assim, expiatórios que justificam a homossexualidade. Então, não é só um fator natural de mudança de polaridade, mas fatores também que podem ser explicados através de expiações que nós passamos. E aí eu vou dar um exemplo. Às vezes eu, como mulher, eu abusei muito do masculino. Eu, através da sedução, eu acabei, vamos dizer assim, ferindo muitos corações, eu acabei levando pessoas a cometer desatinos na vida afetiva por minha causa. E eu posso ser homem e ter abusado do feminino, tá certo? Então, um homem que abusou muito das mulheres, que brincou muito com a vida afetiva alheia, e a mulher também que brincou muito com a vida afetiva alheia, eles podem também ter uma experiência homossexual, reencarnar em caráter expiatório nessa experiência homossexual, invertendo a polaridade compulsoriamente, a fim de que eles aprendam com essa experiência de certa forma, refletir sobre determinados valores que a sua experiência anterior não refletiu. Então, existem tanto uma explicação de uma evolução que traz as suas cargas e os seus reflexos, como existe uma outra explicação no sentido expiatório dessas reparações que muitas vezes a gente é portador. E aqui eu queria deixar um adendo com relação à questão como a doutrina espírita encara a homossexualidade. Encara com muita naturalidade. E encara como sendo um fator transitório. Assim como a nossa heterossexualidade é um fator transitório, a homossexualidade também vai ser. A gente não, vamos dizer assim, até é difícil falar que ninguém é homem, mas está homem. E que ninguém é mulher, mas está mulher. Porque essa é a experiência em que transitoriamente o seu espírito ocupa. Mas que não necessariamente, numa existência futura, você não vai ter que desenvolver outros aspectos da sua vida sentimental através de uma experiência num sexo oposto. Tá certo? Então, essas questões das variações entre sexos podem ou não ocasionar homossexualidade. Em alguns casos ocasiona, em outros casos a pessoa troca de polaridade e não ocasiona a homossexualidade. Isso sempre vai depender do estado mesmo evolutivo do espírito. Agora, nós não devemos nutrir nenhum preconceito, porque a gente tem que encarar como sendo fatores transitórios. E o que importa não é o ser hétero ou homo. O que importa, na verdade, é a promiscuidade, ou hétero ou homossexual. O que importa mesmo é o uso que você faz da sua sexualidade. Seja esse uso equilibrado, moderado e um feliz, vamos por assim dizer, ou um uso desequilibrado.
cheio de excessos e de desregramentos. Então, esses excessos e esses desregramentos é o que vai indicar se a sua sexualidade está sendo boa ou não. O que indica que sua sexualidade está indo bem ou indo mal, não é você estar homo ou estar hétero. É o uso que você está fazendo da sua sexualidade. Se é um uso positivo ou se é um uso negativo. Nesse sentido, nós não precisamos de nenhuma proibição nessa área sexual, mas nós precisamos de esclarecimento, a fim de que a nossa vida ela possa se tornar um pouco mais plena. Só para fechar o raciocínio, o prefácio do livro Vida e Sexo de Emmanuel traz as seguintes informações que eu acho muito interessante. Em matéria de sexo, é importante afirmar: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente e ter que reaprender com a experiência tantas vezes quanto se fizerem necessários. Então, o que Emmanuel está querendo dizer com isso? O que importa, na verdade, é o uso que você faz da sua sexualidade, e não a polaridade que você transitoriamente ocupa. Essa é a visão que a doutrina espírita tem a nos trazer. Muito bem, Ives. Também, João, nós agradecemos aos dois aqui, agradecemos a todos. Nosso estudo termina daqui a pouco a palestra com o Ives Facuri, hoje com o tema sobre violência, uma abordagem espírita sobre esta temática também do projeto AME pela Vida, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita. Até daqui a pouco.